qual é o papel do silêncio no seu trabalho sonoro? Ótima Sim, pergunta. O ótima entrevistado pergunta. mais atento aos comentários. Desculpa, Luiz. É que eu fico anotando, acho que Hum, foi no momento que eu estava anotando alguma coisa. olha, Marcelo Araújo, artista também, ator, só que das artes cênicas, maravilhoso. Ator tá no espetáculo ainda do Hugo Rodas, que vai ter uma reedição. Enfim, beijo, Marcelo. é, é assim, né? O silêncio é uma coisa que a gente tem que questionar muito. O que é o silêncio, né? Porque a quantidade de sons que tem no espaço, na verdade os espaços são construídos muito mais por sons silenciosos do que sons que a gente escuta. É uma coisa, uma provocação que eu estou fazendo para todo mundo aí. Reparem como os espaços, eles são feitos muito mais por sons silenciosos do que sons que a gente escuta. Então, assim, tem primeiro essa necessidade de tentar ouvir esses sons que a gente não escuta e amplificá-los. Então, de ouvir esse silêncio e amplificar. Então, começa aí um trabalho, né? Tipo, a sala de aula. Gente, vamos pensar a sala de aula como um universo, tá? Você teve, você tem um cientista que ele tem um universo silencioso, né? Porque o universo não tem som, é vácuo, e ele vai direcionar os seus instrumentos para tentar capturar sons do universo. Para onde que ele vai apontar esses microfones? Para onde que tipo de ondas que ele vai captar para transformar esse som? Então, eu acho que a arte sonora e o meu trabalho vem muito também ali, por exemplo, esse trabalho da sala de aula, né? É um ambiente, entre aspas, silencioso ou extremamente ruidoso, mas que não constitui sons audíveis. E aí eu tento trazer esses sons que supostamente são silenciosos e amplificá-los. Então, acho que o silêncio está muito relacionado a isso. Luiz, teve mais uma pergunta que a Joana Chagas lembrou aqui, mas não sei se ela é a autora da pergunta. Se você já fez algum projeto com pessoas surdas. Desafio. Olha, eu tenho muita vontade de fazer isso. Inclusive, essa exposição extra classe, ela vai ter todo um trabalho para surdo e para também deficientes visuais. E eles escutam muito. Os meus alunos surdos, eles escutam muito. Eles se ligam muito em música. Eles colocam as mãos no alto-falante. Então, às vezes, eu tenho que dar algum conteúdo do Paz e tenho que falar de alguma música específica. Então eu coloco eles para colocar a mão em cima do alto-falante, para eles poderem ouvir. E às vezes eu falo assim, ó, mudou o ritmo. Ele percebe. Aí eu falo, outro instrumento. Ele coloca assim, ele consegue imaginar isso. Então eu tinha uma aluna na zona rural que era surda e ela é surda e ela não convivia com outros surdos. Ela ficava isolada na zona rural lá. Então ela desenvolveu muito pouco a linguagem de Libras, ela desenvolveu muito pouco qualquer linguagem que a gente entende. Então a gente se comunicava muito pelo olhar e colocando a mão no alto-falante. E era emocionante. Eu me emocionava, ela se emocionava, dava para ver assim, os olhos dela lacrimejando, e o meu também, porque a gente conseguia falar de som dentro da sala de aula, no final da aula eu reservava espaço para ela, para tentar passar um pouco do que eu falei para os outros alunos, para ela, assim, adaptado para ela. Então a gente se comunicava. As caixas de som grandes que eu faço, aquelas estações de escuta bem grandes, eu tenho muita vontade, alguns já entraram, já me comentaram que dá para escutar tudo, mas eu tenho vontade de levar grupos para a gente tentar trocar mais nesse sentido. Então o som, ele não é de nenhuma forma, ele é uma, uma, uma materialidade só para quem escuta. De nenhuma maneira. O som ele é pura invenção, a escuta é pura invenção e ele é possível para qualquer pessoa, independente se ela escuta ou não. Eu encontrei a autoria aqui da pergunta, é do João Gabriel Freitas, que está nos assistindo lá do Canadá. Nós temos duas audiências do Canadá. Ele e o Uau! Traveling Matt, que também está assistindo aí. E o João Uau. Gabriel também Hello, people! pergunta, mandou outra pergunta, que é qual é o som do céu de Brasília? Esse aí, para encerrar esse sabadão aí, que a gente provavelmente estaria no samba, estaria no bar, mas
É, Estaria vendo o pôr do é, sol em algum lugar? você até me ajudou a lembrar aqui uma coisa que eu queria falar. Por exemplo, o som do pôr do sol pode ser o som do samba, pode ser o som do bar, pode ser o som do reggae, pode ser o som de uma conversa olhando o pôr do sol, pode ser uma respiração que você dá, pode ser o som dos pássaros que você está ouvindo, pode ser o som dos carros passando e você vendo o pôr do sol, pode ser o som de uma poesia que você lembra, pode ser o som de uma música que você lembra, pode ser um abraço que você dá em alguém, um beijo que você dá em alguém, pode ser uma tristeza, pode ser N coisas o som do céu de Brasília, né? Então, mas eu estava pensando uma coisa, que a gente falou da sala de aula, eu esqueci de falar para vocês, que eu criei um termo que chama sondiagem. O que é a sondiagem? É você ter prazer com o som. Pode ser conversando, pode ser escutando uma música, pode ser você dançando, pode ser você vendo um show, pode ser você imaginando um som. Então é você ter prazer com o som. E é muito curioso, porque não existe esse termo na língua. Você não tem uma expressão para você falar ter prazer com o som. Você tem um voyeur, né, no caso da visão, mas não existe uma analogia para os ouvidos. Né? Então a sondiagem vem essa sensação de prazer. Mas para alguém ver o pôr do sol pode ser a coisa mais entediante do mundo e nada prazeroso. Né? Da mesma forma que alguém escutar uma música incrível pode não significar nada, como é na sala de Nada. aula. Para quem é professor sabe. Você chega e vai assim, olha, meus alunos vão mostrar uma coisa linda e maravilhosa para vocês. Aí você coloca lá aquela música que te toca, que você deita no chão de emoção, e a pessoa fala, e daí? Né? Então, da mesma forma, eles colocam. Cara, nas primeiras aulas você quer matar. E aí, depois eles colocam as músicas também, algum aluno coloca uma música e fala, gente, não acredito que essa pessoa gosta de mais, né? Então, assim, cada um sente prazer de uma coisa, né? E a gente também tem muita culpa em relação ao prazer, sabe? Então, se a gente, o Krenak, ele fala isso, assim, aí o Krenak, ele fala, gente, vocês nunca vão saber o que é sentir prazer. Ele fala isso, vocês nunca vão saber o que é prazer, sabe? Você ter prazer, esse livro, você ter prazer sem medo. Então, assim, a sondiagem, ela vem muito para pensar essas coisas. É claro que em sala de aula, uma sala toda diversificada com pessoas de todos os lugares, culturas, classes sociais diferentes, você vai lidar com várias questões do prazer e da liberdade de sentir prazer. Então, por exemplo, o que é você caminhar na rua? Né? Depende de quem você é. Né? Depende da sua classe social, de tudo, da sua cor, do seu gênero. Tudo isso depende do que é caminhar na rua. Né? A questão, por exemplo, a questão do flaner, que eu venho conversando muito com o Cristos, que é meu orientador querido, que vai estar tendo a sessão de entrevistas aqui, é meu orientador do doutorado, e ele falou, a gente tem que pensar mesmo, como é que é ser flaner numa cidade latino-americana? Sabe? É, é, e é isso. Outro dia eu estava andando com os meus alunos, e isso, vadiagem, mas sondoagem, exatamente, sondiagem. Então, assim, eu estava andando com os meus alunos, e, e aí a gente estava caminhando, indo para uma exposição, lá na Decorators, caminhando, né, entre aspas, sondeando. A gente estava sondeando. E, de repente, estava um grupo de 30 pessoas, e veio dois meninos de bicicleta tentar assaltar a gente. E estava com a turma. E aí, um menino que era o maior da turma e o mais problemático, né, na verdade ele é incrível, ele na hora, ele pegou um pedaço de concreto, uma barra de concreto, colocou assim na frente como uma arma de proteção mesmo, para afugentar as pessoas, que a gente estava quase sendo assaltado. Então, assim, o que tudo bem, vamos sentir prazer com o som, vamos, mas pera lá, né? Quem é você, onde você está, né? Qual a liberdade que você tem para isso? Então, a sala de aula traz tudo isso, sabe? Todas essas provocações pra gente. É muito bacana isso. Que bom, Luiz. Chegamos. Ó, faltam 10 minutos, aqueles 10 minutos que a gente reservou para conseguir despedir antes do Instagram derrubar esse vídeo. O Cristos Nóbrega está, inclusive, aqui, mandou um beijinho depois de ouvir você falar.
Ele que também, como você bem disse, vai estar aqui entre os entrevistados. E aí, antes, queria assim, uma dica rápida sua para quem está entediado em casa, nesse isolamento. Você tem algum exercício poético que você passa para os seus alunos, que você daria como sugestão para as pessoas em casa? Vocês sondearem um pouco. Que tal vocês se deixarem ter prazer com sons e se permitirem de escutar os sons? A gente, nas videoconferências e videochamadas, a gente tem muita som maluco, né? A gente escuta som de descarga da casa do outro, a gente escuta som de briga na casa do outro, né? Então, assim, que tal a gente sondear um pouco e tentar sondear? E depois vocês podem me falar essa experiência, se rola, não rola, se conseguiram ou não conseguiram. É interessante que quando a gente dá nome para as coisas, a gente tem mais possibilidade de habitar esses espaços, sabe? Então, acho que por isso que é importante. Então, acho que como exercício, vocês podem sondear. Se vocês quiserem ver uns artistas incríveis, vocês podem pesquisar o trabalho do Dalton Paula, que é o Barreira Sonora, que ele fala justamente dessa barreira sonora. Se você quiser ver um vídeo arte maravilhoso, que chama Varal do Meu Vizinho, da Aline Mota, que tem um trabalho sonoro incrível, Varal do Meu Vizinho. A Vanessa de Michelis tem a Zilá Exposta, que ela pegou um monte de trechos em Belo Horizonte. Enfim, tá acabando o assunto. Assistam, a live tá acabando. Então, Vanessa de Michelis, Zilá Exposta. Tem a Lília Campesato, uma artista sonora com o trabalho Fedra. Então, assim, acho que é isso, as dicas que eu dou, pessoal. Luiz, muitíssimo obrigada por essa conversa. Eu achei ótima, foi muito divertida e é sempre um prazer falar com você. Obrigada mesmo. Gente, muito obrigado. Obrigado, Raiza, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que participou, os queridos. Depois eu vou ver se dá para ver os comentários. Não deve dar para ver os emojis, não deve dar para ver nada. Mas se Eu acho quiserem que me mandar aparece depois. depois, salvando. Então tá. Então depois vamos ver isso daí. Foi um prazer estar aqui com vocês, muito prazeroso. E, enfim, um abraço para todo mundo, um beijo para todo mundo. E é isso. Vamos todo mundo sondear. Sondear, já mandaram aí, amei sondear. Gente, muito obrigada. Esse episódio vai ficando por aqui. Obrigada pela participação de todos, obrigada pelos comentários. E amanhã tem mais. Amanhã é Chico Monteiro por aqui, meu querido Chico Monteiro. E ainda tem uma surpresinha, mas que eu só vou mostrar amanhã. Quem estiver presente verá, então não perca. Vou encerrar por aqui, Luiz, de novo. Muito obrigada, gratidão. E até a próxima. Ó, Raquel Nava, agradecer a presença da Raquel Nava, que também está na programação, Cristo está na programação, várias pessoas aqui. E a gente vai seguindo com essa programação até o fim do mês.